Que a paz, que a graça do Senhor esteja com você aqui presente, esteja com você que está nos ouvindo. Que você possa, nesse momento, estar tendo um dia maravilhoso, um dia abençoado. Eu quero cumprimentar os pais, né? Eu quero dizer a você, pai, nesse dia, que você seja muito feliz, que você possa ter experiências com Deus como pai, que você, filho, você possa honrar o seu pai, você possa dar um abraço a ele, dar um presente a ele, né? Pais aqui presentes, que os filhos possam dar presentes, né? Pai também gosta de ganhar presente. Se você não está perto do teu pai, se você não está tendo esse privilégio nesse dia, que você possa ligar para ele, que você possa dizer o quanto você o ama, quanto ele é importante para você, quanto ele é especial para você, né? No Brasil nós comemoramos, como o Igor já disse aqui antes, nós comemoramos o Dia dos Pais em agosto, não em junho, né? Como aqui. Mas eu tive uma experiência, quero contar rapidinho para você, que às vezes vai falar assim, poxa, pastora, mas eu não tenho mais meu pai, né? Eu não tenho mais meu pai, é o segundo ano que eu passo sem o meu pai. E teve um dia que eu estava com muita saudade dele. E eu falei, Deus, mas eu estou com muita saudade. E estava doendo demais. E Deus foi muito claro. Ele falou para mim assim, olha, teu pai não está morto. Teu pai está em casa. Ele simplesmente veio para casa primeiro que você. E foi como um bálsamo, realmente, para o meu coração, aquela palavra, né, que Deus trouxe. E eu sei que, como seres eternos em corpos mortais, nós temos muita dificuldade de entender isso, né? Eu acho que por isso que dói tanto, por isso que a saudade. Então, você que não tem seu pai, você que seu pai já partiu em Cristo, ele já está em casa, né? Então, que você se sinta confortado nesse dia. E eu quero orar, antes de começarmos, eu quero orar pelo culto, quero orar pelos pais. Que você possa receber essa oração, Pai. Deus, nós queremos te agradecer. Nós sabemos, meu Deus, que o Senhor dá o privilégio aos homens que são pais, em ser um modelo, ó Pai, para os filhos, um modelo para que eles possam olhar, ó Deus, e ver o Senhor agindo, o Senhor ensinando, um modelo de proteção, de cuidado. Então, Deus, que o Senhor possa ensinar cada pai que está nos ouvindo a ser um pai segundo o seu coração. Nós oramos, meu Deus, nós entregamos este culto ao Senhor, entregamos essa palavra ao Senhor. Que o Senhor fale conosco nessa manhã, que o Senhor fale conosco no momento que estivermos ouvindo essa palavra, em nome de Jesus, amém? Eu quero falar um pouquinho hoje sobre começo ou recomeço, né? Uma coisa que nós temos certeza nesse tempo é que um novo tempo está vindo, né? Ou você está começando algo, ou você está recomeçando. Porque houve essa parada no mundo, houve essa... E agora, aqui nos Estados Unidos, nós estamos começando a voltar. Em alguns lugares, realmente, não estão ainda voltando, estão enfrentando novamente os picos, né, da contaminação. Mas, para nós, vou trazer uma palavra para a nossa realidade aqui. E para você que está em lockdown, você que está aí num país que ainda não está voltando totalmente ativa, logo, logo estaremos totalmente ativa, né? Então, uma das coisas que nós temos certeza é que as coisas não serão mais as mesmas, né? Que nós teremos que ou começar ou recomeçar. Em Filipenses 3, 13, 14, queria que você abrisse sua Bíblia, ele nos conta um momento da vida de Paulo. Paulo, um homem fantástico. Paulo, quando nós paramos para observar a Bíblia, é um homem que tanto nos ensinou com as suas cartas, né? E ele fala assim, ó, irmãos, não penso eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Nós estamos vivendo um tempo onde as coisas estão mudando, né? E Paulo, ele nos ensina muitas coisas preciosas, né? Paulo era um judeu, de família, os pais deles eram judeu, só que Paulo nasceu em solo romano. O que acontecia naquela época? Roma foi para Israel, foi para aquela região ali, e eles tomavam a região
E quando eles conquistavam aquela região, eles construíam cidades lá, e eram cidades romanas. Naquele solo onde eles construíam, hoje o que a gente tem mais parecido com essa atividade, eu acredito que são as embaixadas. Né? Quando você está numa embaixada dos Estados Unidos no Brasil, aquele solo ali, apesar de estar dentro do território brasileiro, ele é considerado um solo americano, né? Ou seja, lá de qual embaixada for. Então, naquele caso ali, o que Roma fazia? Roma ia para aquele território, conquistava aquele território, e ele, naquele território permaneciam os costumes, permaneciam as leis daquele território, mas ele construía cidades, e dentro daquelas cidades, tudo que acontecia ali era considerado romano. Então, eles se vestiam como em Roma, eles se comportavam como em Roma. As pessoas que nasciam ali eram consideradas cidadãos romanos. Então, a pessoa já tinha a dupla cidadania naquele momento ali, né, se nascesse naquele lugar. Então, a família de Paulo estava num território romano quando Paulo nasceu. Então, Paulo, ele era, apesar de ser judeu, ele era cidadão romano. Ele tinha a dupla nacionalidade. E Paulo, apesar de ter nascido ali, apesar dos costumes romanos, ele foi educado com as leis dos judeus. Né? Então, ele conhecia as leis. Paulo, ainda criança, ele foi levado para ser instruído. E Paulo, a Bíblia diz que a inteligência dele se sobressaía. E quando você olha para a história, todas as histórias são contadas de Paulo, ele era uma pessoa que ele tinha uma inteligência acima da média. Nós temos um amigo que ele fala assim, ele anda fora da curva, né? Tudo aquilo que está acima da média estava... Então, Paulo estava fora da curva das pessoas daquela época. Ele era uma pessoa muito inteligente. E ele aproveitou todas aquelas oportunidades que ele teve. E uma das coisas que Roma fazia, um dos motivos que Roma fazia essas cidades e levava para ali todos os costumes dele, é que eles falavam que eles iam civilizar os povos. Então, eles não consideravam que os outros povos eram civilizados. Eles se consideravam mais cultos, eles se consideravam mais inteligentes, então eles falavam assim, nós precisamos levar isso para as pessoas. Então, eles criavam aqueles ambientes, e ali estava o governo de Roma, ali estava, né, toda a tradição de Roma, e eles estavam civilizando os povos daquela época. Paulo era um homem culto, inteligente, Paulo se sobressaía entre as pessoas. Ele tinha muito conhecimento das leis, da cultura, do contexto socioeconômico, do contexto sociopolítico daquela época. Né? Paulo era um homem muito bem informado. Né? Então, Paulo ele tinha algo que, quando a gente traz para a nossa realidade aqui dos Estados Unidos, né, ele tinha o green card. Ele podia ir e vir, ele tinha o melhor das nações. Ele podia usufruir tanto do que havia naquele país, quanto do que havia em Roma, porque ele tinha... Né? Ele tinha cidadania romana, não tinha nem o green card, né? Ele tinha cidadania. Porque primeiro vem o green card, depois vem a cidadania. Né? Então, Paulo tinha cidadania. Paulo ele podia usufruir dos direitos que eram dados para ele nas duas nações. Então, ele podia usufruir tanto do direito da terra que ele estava, quanto ele podia usufruir dos direitos dos romanos. Né? Paulo era culto, ele era tudo isso, mas ele era extremamente intolerante ao cristianismo. Paulo, na verdade, além de intolerante, ele era um perseguidor. Ele achava que aquelas pessoas que serviam a Jesus, aquelas pessoas que aceitavam Jesus como seu mestre, elas estavam descumprindo a lei. Elas estavam abandonando, né, tudo aquilo que eles conheciam. Como que as pessoas podiam abandonar tudo aquilo que eles conheciam, toda a cultura? Então, Paulo não conseguia entender aquilo. Então, o que ele fez? Ele começou a perseguir os cristãos. Então, ele vai ao sumo sacerdote e fala assim, olha, eu quero uma carta que me dê direito a ir a Damasco, porque tudo que eu encontrar pela frente, mulher, homem, que eu achar que está pregando o nome de Jesus, eu vou prender. Tá bom? Tá bom. Aí, Paulo pega essa carta, pega a sua equipe e vai para Damasco. E Paulo cai do cavalo. Paulo não cai do cavalo, né? A Bíblia não diz que Paulo não cai do cavalo. A Bíblia diz em Atos 9, de 3 a 4, indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? O impacto de Paulo com Jesus, o encontro dele com Jesus, foi tão forte, porque as estruturas de Paulo eram tão firmado naquilo que ele acreditava ser verdade, que Deus precisava de algo maior para ele. Se fosse alguém pregar para ele, primeiro que ele não movia.
né? Ele achou legal matar cristão, ele achou que era legal mandar matar cristãos, prender. Então, se viesse alguém falar para aquele homem que era tão inteligente, que era tão culto, que existia uma outra verdade, ele não ia nem ouvir, a pessoa não ia ter tempo nem de falar para ele. Então, o que Paulo, nesse momento que ele tem esse impacto, né? Todas as coisas que importavam para Paulo, todas as coisas que ele conhecia, de repente deixa de ser verdade. Né? Toda aquela experiência que ele teve com Deus naquele momento transforma completamente Paulo. Paulo é impactado. Quando nós temos um encontro com Jesus, nós somos impactados. Nós não temos como sair desse encontro da mesma forma. Paulo sai dali tão impactado que ele não consegue enxergar nada. Ele é levado, né? A Bíblia diz que ele é levado pelas mãos e não enxerga. Por 3 dias Paulo fica sem enxergar. Paulo era um homem que ele estava muito bem realizado com as coisas. Né? Paulo ele tinha, na profissão dele, no mundo secular, vamos falar assim, né? Vamos trazer para a nossa realidade hoje. No mundo secular, Paulo era um homem muito realizado. Paulo era um homem que tinha construído uma boa carreira. Paulo ele tinha posses. Paulo ele tinha uma empresa familiar, né? Ele fala que o pai dele já construía tenda, então Paulo tinha uma empresa familiar de sucesso. Paulo era um designer de tenda, nós podemos dizer assim, né? Se nós trouxermos para hoje, ele seria um arquiteto famoso, ele seria um design de interior famoso. Paulo ele tinha construído várias coisas, inclusive um nome. Paulo tinha uma fama, porque tanto os sumos sacerdotes, as autoridades, sabiam quem era Paulo. E os cristãos também sabiam quem era Paulo. Então, ele era um homem que tinha fama, ele tinha realizado muita coisa. De repente, toda essa verdade, toda essa construção de Paulo, tudo que ele tinha feito até o momento, de repente, ele tem um encontro com Jesus e toda essa verdade tudo isso deixa de ser verdade. Né? De repente, as verdades dele são confrontadas. Ele perde totalmente a visão, ele descobre que ele tem escamas nos olhos, que a visão dele é totalmente alterada. Ele está usando um óculos que muda a visão dele, ele está usando ele tem uma ótica das coisas de uma forma muito distorcida. E aí, quando ele está passando por esse processo, Deus fala para um discípulo, né? Deus fala para Ananias, fala assim, vai lá e ora pelo irmão Paulo. Ananias fala assim, Senhor, não vou, não. O senhor sabe quem que é Paulo. Paulo deve estar, na verdade não Paulo, né? Nesse momento aqui ele ainda é Saulo. Ele fala, Saulo deve estar fingindo que está doente. O senhor sabe o que vai acontecer? Na hora que eu chegar lá, ele vai me prender. Na hora que eu chegar lá, Deus, ele vai mandar me matar, como ele já fez com outros cristãos. E Deus fala para ele em Atos 9,15, disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis, dos filhos de Israel. E aí eu imagino que sempre que a gente entra numa guerra de braço com Deus, vocês sabem quem que vence, né? Então, nesse momento, Ananias fala, então tá bom, Senhor, já que o Senhor está me dizendo, que o Senhor está confirmando, que é para mim ir lá, que é para mim orar por ele, então eu vou lá e vou orar por ele. E aí nós conhecemos a história, que ele vai lá e ora, cai-se as escamas dos olhos. E Paulo se torna um cristão, com aquele impacto que ele tem, ele realmente ele não tem dúvida nenhuma que ele quer servir a Jesus. Ele não tem dúvida nenhuma que a vida dele precisa ser mudada. Ele não tem dúvida nenhuma que tudo aquilo que ele vivia não era uma verdade. Mas entre ele não ter dúvida e as pessoas não ter dúvida, o processo foi longo. Né? Então Paulo aceita Jesus, Ananias ora por ele, cai as escamas dos olhos dele, ele começa a enxergar a verdade. Porém, essa verdade, que era muito certa para ele, era muito duvidosa para todo mundo. E Paulo fica numa situação muito difícil. Ele vive no meio dos irmãos? Não, naquele momento, os irmãos não querem Paulo. Os irmãos não acreditam que Paulo tinha se convertido. E aí a igreja começa a perseguir Paulo, porque ele era um perseguidor da igreja, então a igreja não permite que ele se envolva, né? Então, não, aqui você não cabe aqui. Só que a velha vida de Paulo também não cabia a ele,
porque ele não tinha como nem voltar para lá, porque os sumos sacerdotes não queriam nem ouvir ele, que na verdade queriam matar ele. Quando ele vai lá e começa a pregar no templo, as pessoas querem matar, coloca guarda. Quando descobrem que Paulo se converte, eles colocam guarda na porta para pegar Paulo. Falam, não, o cara é um desertor, então nós temos que pegá-lo. Paulo, nesse momento, para ele sair dentro da cidade, colocam ele no cesto, descem ele pelo muro. Quer dizer, um homem que era forte, de repente, ele tem que sair escondido daquela cidade. Ele tem que sair dali como um fugitivo. Então, Paulo, ele se torna um cristão ativo. E ele vai para Jerusalém, e ali em Jerusalém a igreja também não aceita Paulo. Nenhum lugar que esse homem ia, as pessoas acreditavam que ele tinha mudado. Esse homem começa a viver, né, dentro do nosso processo aqui, ele passou ali os 3 dias de quarentena dele, tendo experiência com Deus. Quando as escamas caem, ele fala, agora eu vou viver. E quando ele fala, eu vou viver, eu chego e ninguém acredita na minha transformação. Aquele processo, ele se torna difícil para Paulo naquele lugar. Então, Paulo volta para a cidade de origem dele, ali depois de um pequeno tempo que ele passa naquele local, depois da conversão dele, ele volta para Tarso e fica ali em Tarso por aproximadamente 14 anos, né? Mas, porém, Paulo sabia que a velha vida dele não servia mais, não tinha como, ele tinha que recomeçar. Ele não tinha, talvez nem recomeçar, né? Ele tinha que começar, porque recomeçar é pegar algo que eu já faço e continuar fazendo. Paulo não tinha como continuar fazendo aquilo que ele fazia. Ele tinha uma vida nova, então ele tinha que começar aquela vida. O projeto de Deus para a vida dele era muito claro. Ele sabia do projeto de Deus para a vida dele, né? E mesmo tendo que sair contrabandeado pelo muro, mesmo tendo sido expulso da cidade onde estavam os cristãos, ele vai para Tarso, passa ali em torno de 14 anos, né? Mas ele não deixou de servir ao Senhor. O ministério dele estava adormecido, né? Quantas vezes nós passamos por isso? Nós nos convertemos, nós sabemos do nosso chamado, e nós ficamos fugindo, nós ficamos longe, e talvez seja até Deus forjando o nosso ministério mesmo. Talvez seja até Deus dando um tempo para que as coisas se ajeitem, para que as pessoas entendam que aquela mudança nossa, que aquela conversão realmente seja real, né? Então, Barnabé pede para buscar Paulo lá, fala, olha, as pessoas começam a se converter, e começam a se converter gentios, começam a se converter homens da lei, pessoas que provavelmente, aquelas pessoas que estavam no ministério ali, não falavam aquela linguagem. Barnabé olha para aquilo e fala assim, olha, eu conheço uma pessoa que é convertida ao Senhor, que fala a linguagem dessas pessoas. Eu conheço uma pessoa que ela vai conseguir falar com o governador, vai conseguir falar com o rei, ela vai conseguir falar com os sumos sacerdotes, porque ela tem uma linguajar que é diferente do nosso. Então, Barnabé manda buscar Paulo, e Paulo começa a andar com Barnabé. E o interessante é que, quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos ali 13 cartas, das 27, né? 13 cartas foram escritas por Paulo. O evangelho foi expandido, chega a lugares onde nós hoje temos acesso, né? Hoje chegou até nós, porque Paulo se dispôs a pregar esse evangelho. Ele não poupou esforços. Paulo, ele foi torturado, ele foi expulso, ele foi humilhado, e ele foi até morto por causa do evangelho. Mas por causa de Paulo, hoje nós temos acesso à palavra do Senhor. Por causa de Paulo, por causa da forma com que ele se comportou naquele tempo. Como ele não cedeu aquilo que o mundo dizia para ele, nós tivemos acesso. E quando nós olhamos para Paulo hoje, e é muito interessante porque quando nós contamos uma história, quando nós falamos de uma história, parece que essas lutas elas nem foram tão grandes assim, né? Nem foi tão difícil. Quando você ouve um testemunho de alguém, você fala, nossa, que legal, né? Que testemunho mais... E essa semana até eu estava atendendo uma pessoa, e ela falou assim, nossa, pastora, eu fico assim pensando, e às vezes eu oro e falo para Deus, Deus, eu quero experimentar o maná, Deus, eu quero, nossa, mas deve ter sido maravilhoso, aquelas pessoas comendo maná, Deus deve ser... Eu falei para ela, filha, deixa eu te perguntar uma coisa, você sabe quando que Deus proveu o maná para aquelas pessoas? Quando não tinha mais nada. Eles não tinham o que comer.
Eles não tinham onde buscar, eles não tinham alguém que podia ajudá-los com o maná, com a comida. Quando nós entramos na pandemia, algumas pessoas ficaram sem trabalhar. Algumas pessoas não tinham o que comer. E Deus levantou pessoas, Deus levantou a igreja para que pudesse prover comida para essas pessoas. Quando nós olhamos para essa provisão, né, de alguma forma Deus levantou alguém, de alguma forma Deus trouxe o alimento para você. Eu falei para ela assim, comer o maná significa que você não teria uma igreja para prover para você, que você não teria uma pessoa para prover para você. Você quer mesmo passar por isso? Aí ela olhou e falou assim, pastor, eu nunca tinha pensado assim. Eu falei, pois é. Então, quando nós olhamos para a história de Paulo, é história linda. Mas será que nós teríamos passado por o que ele passou? Ser açoitado até quase a morte, né? E ele não desistiu. Por quê? Porque ele tinha muito claro o chamado dele. Né? Então, quando nós olhamos para Paulo, nós falamos assim, Paulo é o cara. Paulo era o cara. Né? O Paulo ele fez a diferença, isso não é indiscutível. Mas aí em Filipenses, que foi o texto que nós lemos no início, 3, 13 e 14, ele fala assim, irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que ficaram para trás e avançando para os que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Ele, depois de ter feito tudo o que ele fez, ter plantado as igrejas, né, de ter tantas pessoas se convertido ao evangelho através da vida dele, ele não achava que ele tinha que ele tinha atingido o alvo ainda. Né? Ele estava trabalhando todos os dias para que novas igrejas fossem plantadas, para que o evangelho se expandisse, para que pessoas se rendessem ao Senhor. Então, apesar do extraordinário que ele tinha feito, ele entendia que ele ainda não tinha cumprido tudo aquilo que ele precisava. Né? Uma das coisas que Paulo deixa muito claro nesse momento aqui, é que ele deixa as coisas do passado no passado. Pensa você que a nossa vida aqui ela é uma maratona. Né? Nós vivemos nós não estamos aqui numa corrida de 100 metros, nós estamos numa maratona. E nessa maratona, nós estamos competindo para ir para o céu, né? Nós não estamos competindo. Agora, pensa você, se nessa maratona você resolve carregar as coisas que estão no passado. Porque Paulo fala assim, esquecendo das coisas que para trás ficaram, né, eu prossigo para o alvo. Então, eu vou para uma maratona. Aí eu vou pegar o meu passado e vou levar junto. Porque eu gosto muito do meu passado. E eu vou correr com o meu passado. Mas pode ser que eu precise de lenço. Porque eu posso chorar no meio da maratona. Não, mas eu preciso de água também. Porque eu vou sentir sede. Mas eu preciso do celular, que eu preciso mandar uma mensagem. Você imaginou como que você chegaria ao final dessa maratona? Você já imaginou como que você chegaria ao final? Se você chegaria ao final? Então, Paulo fala assim, olha, deixa o lenço, deixa a água, deixa esse lixo do seu passado, que ele não interessa. Deus tem coisas para você que vão muito além. Paulo falou assim, Deus me deu tanta coisa, tantas coisas, por que eu vou ficar olhando para trás? Por que eu vou ficar olhando para as tendas? Por que eu vou ficar olhando, né, para o meu intelecto, para aquilo que eu construí lá no mundo? O que ele estava construindo tinha relevância eterna. Aquilo que ele construía enquanto ele estava no secular tinha uma relevância temporária. Se viesse uma chuva, podia destruir a tenda dele. Né? O sal ia corroer a tenda. Então, o tempo ia acabar com aquilo ali. Mas o que ele estava construindo, o tempo seria impossível o tempo correr. E, caminhando para o final, quando ele fala de prosseguir para o alvo, né, quando você olha para as Olimpíadas que aconteciam na Grécia, um atleta, para competir naquela Olimpíada, ele competia na Olimpíada não porque ele ia competir e ganharia a cidadania, mas ele competia naquela Olimpíada porque ele era cidadão grego. Né? Então, nós não estamos competindo, né? Nós não estamos na nossa maratona para ganharmos a cidadania do céu. Nós estamos nessa maratona porque nós somos cidadãos do céu. Nós servimos ao Senhor, nós corremos todo dia para o alvo, porque nós somos cidadãos do céu. Nós temos essa dupla cidadania, né? Porque os nossos olhos eles estão voltados para o prêmio celestial. O alvo de Paulo era o céu.
A corrida dele era para conquistar coisas do céu e não coisas da terra. Como que tem sido a nossa corrida nesse tempo, né? Nesse tempo nós temos que recomeçar, temos que começar, porque aí no mínimo nós estamos há 3 meses dessa pandemia, né? Vamos voltar melhor ou pior do que nós tivemos a parada, né? Nós tivemos, porque a maior parte das pessoas, e se a pessoa não parou totalmente ela, mas o mundo parou. As coisas em volta, a maior parte parou. Então, como que nós vamos voltar? Agora, esse tempo nós podemos olhar para ele como um tempo em que Deus nos deu para respirar, para ganhar um fôlego? Ou foi um tempo que nós perdemos o ritmo? Como que nós temos feito com a nossa fé? Como que nós temos feito com aquilo que Deus tem nos dado? Eu creio realmente que Deus nos concedeu uma pausa para respirar e para prosseguir para o alvo. Deus deu um tempo ao mundo para que ele possa respirar e voltar os seus olhos, o foco, né, para o alvo que é ele. E eu quero, nessa manhã, orar para você que está recomeçando, que está começando. Que Deus realmente possa dar estratégia a você, para que nesse tempo você possa, assim como Paulo, olhou para aquilo que tinha acontecido, para aquela mudança na vida dele, e usou aquela mudança para fazer a diferença na vida dele e na vida de todos aqueles que têm acesso à palavra do Senhor. Que em 27 livros do Novo Testamento, 13 foram escritos por ele. A maior parte desses livros, dessas cartas, foram escritos dentro da prisão. Foram escritos em momentos em que as pessoas poderiam olhar e falar assim, Deus me abandonou, Deus não me ama, Deus não quer nada comigo. Então, nesse momento, Paulo falou assim, não, Deus me ama, Deus, eu sei o propósito, eu sei para que ele me chamou, e eu sei que aquilo que ele tem me dado vai fazer a diferença na vida das pessoas. Então, eu quero orar com você, porque eu sei que nesse tempo, Deus vai dar estratégia a pessoas que estão com seus ouvidos atentos para fazer a diferença. Deus, nós queremos te agradecer, meu Pai. Te agradecer por essa palavra. Que nenhuma palavra, meu Deus, falada aqui seja distorcida, mas que ela alcance guarida em nosso coração. Que o Senhor possa nos explicar aquilo que o Senhor quis falar conosco nesta manhã. Que aqueles, meu Deus, que têm começado, que aqueles que têm retornado aos projetos antigos, que o Senhor dê estratégias novas. Que o Senhor possa conduzir, meu Pai. Que cada homem, que cada mulher possa ser instrumento do Senhor, aonde o Senhor os colocar, que eles façam a diferença, meu Deus. A minha oração, que assim como o Senhor fez com a vida de Paulo, o Senhor possa fazer com a nossa vida nesse tempo, que nós possamos pregar o Evangelho do Senhor, aonde o Senhor nos levar, em nome de Jesus. Amém?